Como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos estar na nossa última aula, não é, de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. E hoje nós vamos estar fazendo uma revisão desse conteúdo. Nós vamos estar tratando de alguns pontos que podem ter surgido alguma dúvida, enfim, pontos que são de maior relevância. E daqui a pouco vocês vão ter uma avaliação. Eu não desejo, desde já, não vou desejar boa sorte, vou desejar boa prova, porque eu tenho certeza que vocês estudaram e vão ter ótimos resultados. Olá, professor Willis. Boa noite, professora Isabel. Hoje nós iremos fazer uma revisão de tudo que nós trabalhamos com vocês nessas 3 aulas. Hoje vamos falar de segurança do trabalho, acidentes de trabalho, equipamento de proteção individual, os EPIs, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, doenças ocupacionais, qualidade de vida no trabalho, legislação e normas reguladoras, primeiros socorros e gerenciamento ambiental. Como a Isabel falou, daqui a pouco vocês também terão uma avaliação sobre esse conteúdo. Vou desejar também a vocês uma boa prova, porque boa sorte é para quem não tem conhecimento do conteúdo. Vocês já estudaram, já têm conhecimento, então uma boa prova. Tá certo, então. Então, os objetivos da nossa teleaula são os seguintes: conceituar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, distinguir as teorias de acidente de trabalho, analisar quais são os benefícios acidentários e entender os procedimentos para suas consecuções, entender a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, conhecer as normas regulamentadoras da área de segurança do trabalho, analisar a constituição da CIPA, bem como sua necessidade de implementação e finalidades, analisar as etapas da relação homem e meio ambiente, contextualizar os impactos ambientais como produto da ação humana e suas consequências à vida, compreender a importância de gestão ambiental, principalmente no que tange à questão dos recursos tecnológicos, e entender o conceito de tecnologia da informação ambiental, sua importância e aplicações. Bem, vocês lembram que na nossa primeira aula nós falamos sobre o trabalho, né? O trabalho que tem essa capacidade de transformar a sociedade, transformar o ambiente natural num ambiente artificial. Esse trabalho que tem essa capacidade, ele, com o passar dos anos, nós vimos que houve uma exploração, não é, do homem. O homem foi sendo cada vez mais explorado no seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não tinha qualidade nenhuma. E com isso surgiram uma série de problemas. Estatísticas amedrontadoras mostravam que a situação era necessário tomar algumas medidas, não é? E foi aí que surgiu segurança do trabalho. Vamos ver então o que é segurança do trabalho. É um conjunto de medidas, porque nós temos aqui um exemplo, né? Os EPIs. EPI é um exemplo de uma medida que é usada, um conjunto de medidas que são adotadas visando o quê? Qual que é o grande objetivo? O grande objetivo é minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Presta bem atenção, pessoal, sempre nós estamos colocando uma relação aqui, acidente de trabalho, doença ocupacional. Não vamos confundir as coisas, tá? Acidente de trabalho tem um conceito, doença ocupacional tem outro. Mas voltando aqui, segurança do trabalho são medidas que visam minimizar os acidentes e doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de determinada atividade do trabalhador. E aí nós temos aqui o exemplo, os EPIs, equipamentos de proteção individual, um capacete de segurança, óculos de segurança, abafador de ruído, cinto de segurança, as luvas, enfim. Aqui nós temos um conceito, né, o conceito de acidente de trabalho. Vocês devem recordar que na primeira aula nós falamos que o acidente de trabalho, o acidente, né, o conceito de acidente é o quê? É todo evento que não foi planejado, que não foi desejado que ocorresse. Não houve um planejamento. Até a gente deu um exemplo aqui. Professor, terminando a aula, vamos ali para a gente sofrer um acidente, para a gente quebrar uma perna, para a gente quebrar um braço. Então, não há um planejamento, né? E esse é o conceito de acidente. É algo que não foi planejado, é algo que não foi desejado, não é? E que causou algum tipo de dano ao indivíduo ou
ao local onde ele estava, certo? Com relação ao acidente de trabalho, nós temos o seguinte conceito. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, entende-se o quê? Que o acidente de trabalho é algo que foi não planejado, não é isso? Você estava no seu ambiente de trabalho, no exercício do seu trabalho, e mesmo que você não estivesse no ambiente de trabalho, você estava prestando serviço em algum outro local, então constitui-se acidente de trabalho. Ele promove uma lesão, ou no indivíduo, ou no empregado, ou ali no local de trabalho aconteceu algum dano, certo? Pode ter ocorrido a morte, pode ter ocorrido uma perda, uma redução, né, da capacidade laboral. E outra coisa bem interessante aqui que se fala, né, pode ser permanente ou temporária. Então, nós temos aqui acidentes típicos, né, a classificação que nós vimos, acidentes típicos, por exemplo, a queda de um poste, um acidente típico, acidente de trabalho típico, ou de trajeto, que é aquele do indivíduo está no caminho, né, está saindo da sua casa, indo para o seu trabalho, seu ambiente de trabalho lá, e aí nesse percurso ele sofre um acidente, é considerado acidente de trabalho de percurso, né, ou vice-versa, né, ele está saindo do seu trabalho, indo para a sua casa, ele sofreu um acidente de trajeto. Dentre a legislação, né, trabalhista, fala-se também do CAT. O que é? Comunicação de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, né? Essa comunicação ela deve ser feita ao INSS, né, mas existem outros procedimentos aqui. Nós vamos entender que é um formulário, o CAT é um formulário, muitas empresas já existem, até o formulário eletrônico, existem pouquíssimas, a gente pode dizer, que ainda utilizam aquele formulário de papel, enfim. E em 5 vias, né? Primeiro para o INSS deve ser comunicado, segurado ou dependente deve ter uma via, o sindicato, o empregador e a autoridade pública, não é? Aqui nós até falamos, dentre eles também o SUS, não é? E a Secretaria de Emprego e Trabalho devem ser comunicados. Com relação ao CAT, nós também, pessoal, falamos da importância do empregado, ao assinar aquele formulário, ele tomar muito cuidado com as informações que estão contidas ali. Não assinar nada que tenha rasuras, não assinar nada que tenha espaço em branco. Se tem algum espaço em branco, não assina, não é? Tomar muito cuidado com algumas coisinhas, porque nas lides trabalhistas, muitas vezes por uma ausência de informação ou mesmo por um rascunho lá, alguma coisa que está rabiscado, pode-se entender que o acidente de trabalho, por exemplo, pode ter sido causado com intento, né? Ele desejou fazer aquilo, o empregado. Bem, vamos falar sobre benefícios acidentários. Nós falamos sobre auxílio doença acidentário, que ele é pago ao trabalhador incapacitado em razão de acidente ou doença de trabalho. O valor mensal corresponde a 91% do salário do beneficiado. Isso vocês devem se ater ao auxílio e correlacionar com o valor, tá certo? Auxílio acidente, pago ao trabalhador que fica com sequelas, as quais reduzem sua capacidade para o trabalho. O valor mensal é de 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do beneficiário. Professor Willis? Muitas vezes costuma se confundir auxílio doença acidentário com aposentadoria por invalidez. Qual a diferença entre eles? O auxílio doença acidentário, ele é devido quando o trabalhador ele sofreu alguma lesão, mas ainda há possibilidade de recuperação, ele ainda está em tratamento para se recuperar dessa lesão. A aposentadoria por invalidez, ela ocorre quando o funcionário
sofreu alguma lesão, após o tratamento dessa lesão, restou que a lesão não conseguiu se recuperar dessa lesão. Ele continua incapacitado para o trabalho. Ou seja, a lesão se consolidou. Neste caso, ele é declarado pelo INSS como um funcionário que não pode trabalhar, um funcionário inválido para o trabalho. E ele passa a ter direito à aposentadoria por invalidez. Ok. Vamos lá. A aposentadoria por invalidez paga ao trabalhador que estiver incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral o valor 100%. Né? Então, o valor mensal corresponde a 100% do valor do salário base de benefício do trabalhador. O que nós passamos a entender, como o professor Willis acabou de falar? Ele apresentou, de acordo com aquele nosso conceito lá de acidente de trabalho, ele apresentou, então, características de incapacidade permanente. Né? São alguns casos em que passa-se por uma perícia no INSS depois de um tempo e invalida-se essa aposentadoria. Por quê? Porque houve realmente uma melhora na condição desse trabalhador. Mas são casos bem raros. Normalmente o que acontece é isso. A aposentadoria por invalidez, ele foi constatado que não, ainda que ele vá para um outro setor, para um outro local, ele não tem condições de continuar no trabalho. E aí 100% é o valor com base no seu salário base. Pensão por morte acidentária. Pagamento de um valor mensal aos dependentes do trabalhador que perdeu sua vida em decorrência de um acidente de trabalho. Corresponde a 100% do valor que o segurado recebia até a data da morte. E aqui nós temos os conceitos, a diferença, né, a classificação das doenças ocupacionais, ao contrário de um acidente de trabalho, né, que o acidente de trabalho é uma lesão, é uma perturbação, é algo que você sofreu sem haver um planejamento, foi algo súbito, vamos dizer assim. A doença, ela vai acumulando, né? Então existem dois tipos aqui. A classificação da doença ocupacional é a profissional, aquela inerente a determinada profissão, e nós demos até esse exemplo, né, da intoxicação por chumbo, um profissional que trabalha como montador de bateria automotiva. Esta doença profissional, ela é característica da própria profissão, né? O empregado, ele trabalha num determinado ambiente cujos riscos ambientais não o excluem de ter aquela doença, ela é característica da profissão. A doença de trabalho, vamos ver o conceito, é causada pela exposição de agente não comum a todos os profissionais. Então nós vemos aqui um exemplo de uma doença de trabalho, uma tendinite, que pode vir a causar, né, um problema com aquelas pessoas que trabalham como digitadores. Bem, nós também trabalhamos com as normas regulamentadoras, né, as NRs. Atualmente são 36 normas regulamentadoras. E qual é o objetivo delas? Elas regulam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e segurança do trabalho. São de observância obrigatória a todas as empresas que possuem empregados regidos pela CLT. Bem, pessoal, o que vocês precisam ater-se com relação às normas regulamentadoras? Que as normas, lembra que a gente falou sobre as leis, né? Naquele ápice ali, na pirâmide de leis, existe lá a lei máxima do nosso país, que é a Constituição Federal, e nela também existem alguns artigos, né? Existem artigos que tratam do direito do trabalhador, e aí vai descendo, né? Existem as leis, códigos, leis regulamentares, lei complementar, enfim, e dentre elas existem aqui as normas regulamentadoras. Essas normas, elas têm uma função, que é regulamentar e fornecer orientações. Orientações ao empregador, orientações ao empregado, quanto à medicina e segurança no trabalho. Devemos entender também que é de obrigatoriedade para todos aqueles que possuem empregados, né, todos aqueles empregadores que possuem empregados que trabalham sobre o regime da consolidação das leis de trabalho, ou seja, aquele empregado que tem carteira assinada, que paga previdência social, esses devem observar as normas regulamentadoras. Atualmente são 36, não é? E nós vemos o exemplo aqui da NR5, nós trabalhamos bastante, né, que trata da CIPA,
NR6, que trata dos EPIs, NR9, que trata do PPRA, NR17, ergonomia, foram as principais que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas. Considerando aqui, vamos lá, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão formada por um grupo de pessoas, é interna porque é formada por pessoas daquele local, não vem de maneira alguma profissional de fora, são profissionais ali daquela empresa, daquele ambiente de trabalho, cujo objetivo é prevenir acidentes de trabalho. Então, ela é formada por representantes indicados pelo empregador e representantes eleitos pelos empregados. É interessante que a CIPA, todas as empresas têm obrigação de formar uma CIPA. Ocorre que algumas empresas, elas são tão pequenas que elas não têm estrutura para fazer uma CIPA dentro daquela empresa. Então, a NR que trata da CIPA, ela tem o seguinte, no final dela tem um anexo com um quadro que diz quantos funcionários a empresa tem e quantos membros a CIPA deve ter. A partir de uma determinada quantidade de funcionários, a empresa tem que ter a CIPA. Se ela não atingir aquele número, ela não precisa formalizar a CIPA, mas ela deve manter um funcionário que seja responsável por implementar essas regras da CIPA na empresa. Ok, vamos às atribuições então. Algumas delas, identificar os riscos no ambiente de trabalho, elaborar o mapa de risco. Após fazer essa identificação, elabora-se o mapa de risco que nós trabalhamos aqui, fizemos até um modelinho. Divulgar informações relativas à segurança e saúde do trabalho, promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, dentre outros. Bem, nós vamos aqui para gerenciamento ambiental. Quando nós tratamos de gerenciamento ambiental, nós começamos falando sobre meio ambiente, sobre o que é o meio ambiente, E quando algumas pessoas têm essa visão meio que errônea do meio ambiente são os pássaros, o meio ambiente são os rios, são as árvores, e na verdade o meio ambiente é tudo isso e muito mais, Nós vimos que meio ambiente ele é uma interação de vários fatores, de vários elementos esses naturais, artificiais e culturais. Então, a partir dessa interação de vários elementos, até nós demos um exemplo de uma bacia hidrográfica, que é aquele conjunto de terras drenado por um rio principal e seus afluentes. Vamos dar um exemplo? A bacia amazônica. A bacia amazônica, vamos fazer uma análise dessa bacia, desse espaço, Nós temos ali um rio principal, seus afluentes, nós temos ali vários tipos de solos, vários tipos de rochas, vários tipos de relevo, Tem planalto, planície, chapada, enfim. Sobre essa bacia, sobre esses elementos naturais, o homem, com o seu trabalho, vai esculpindo, vai transformando esse ambiente natural num ambiente artificial, através dos prédios, através das escolas, das residências. Tudo isso com um caráter peculiar da região, O aspecto cultural também está imbuído aí. Então, o que acontece, gente? O que é o meio ambiente, se não isso tudo? Todos esses elementos, o natural, o artificial e o cultural. Então, o conceito de meio ambiente que nós utilizamos, vamos ver aqui, é interação de elementos, sejam eles naturais, artificiais e culturais, que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Nós vamos aqui entender os estágios, em que passou o homem a relacionar-se com a natureza. E até nós falamos isso nessa aula, que o homem teve uma mudança de percepção do ambiente. Ao longo da história, o homem teve uma mudança. E essa percepção que ele tem do meio ambiente é o que vai fazer os impactos serem maiores ou menores. Então, nós precisamos entender bem essa relação do homem com a natureza e correlacionar que tipo de impacto ocorreu aí. Vamos ver, então, aqui nessa tabela. O primeiro estágio, nós temos aí as características principais. Uma preocupação muito grande do homem com as forças da natureza e desejo de segurança relacionado ao medo e ao respeito. A natureza,
portanto, o meio ambiente é visto como um Deus. Nós temos exemplos aqui, né, povos primitivos, por exemplo, que eles tinham essa visão, né, que o meio ambiente, a natureza, era um Deus. Existiam os deuses, né, vários elementos, o Deus das chuvas, o Deus da floresta, e nós até demos um exemplo. Se fosse retirada uma quantidade grande de árvores, era necessário antes disso fazer um ritual que seria de, vamos dizer assim, de pedir perdão, né, pelo Deus da floresta por aquele ato, por aquele rito que foi considerado exploratório. Então havia um medo muito grande, um respeito muito grande, certo? Num segundo momento, o que nós vamos observar aí? Crescimento autoconfiante. Ocorrem as adaptações do meio às necessidades do homem. Então, o que você observa nesse segundo momento? O homem começa a entender o meio ambiente, né? O homem começa a entender a natureza e falar, peraí, se aconteceu aquele fenômeno, se aconteceu aquela chuva, foi porque isso, foi por causa da estação, foi por causa... Começa a entender, não há mais aquela escuridão de conhecimento. Ele começa a entender e esse conhecimento, esse entendimento da natureza faz com que ele comece a dominar. Não é? Então nós vemos aí, por exemplo, a domesticação de alguns animais. Nós vemos aí, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura. Então o homem começa a tornar-se um ser mandatário com relação ao meio ambiente. Não é? E algumas intempéries, algumas situações complicadas são resolvidas facilmente. Né? O homem começa então a adaptar-se ao meio ambiente. Ele começa então a fazer o seguinte, ele começa então a colocar-se como o ser que vai transformar esse ambiente para o bem dele mesmo. E aí começam-se alguns impactos de natureza pequenas, né? De natureza pequena, no entanto, impactos que já começam a afetar a natureza. Aqui nós temos ainda a fase terceira, não é? Característica agressão e conquista, porque aqui começa-se realmente, os impactos começam a surgirem com maior frequência. Aqui há um desenvolvimento muito grande, se é que nós podemos chamar assim, urbanização, industrialização e mineração intensiva. E aí nós colocamos aqui progresso a qualquer custo. O que acontece aqui nessa terceira fase, nesse terceiro estágio? Uma série de renovações, uma série de mudanças, né, nos paradigmas, inclusive religioso, começam a serem inseridos nesse momento. Então, a igreja, que até então tinha um domínio muito grande, né, ela passa a dar lugar à ciência. Então, a ciência começa a criar dar algumas respostas a algumas coisas e começa a industrialização. Então, com tudo isso, com esse boom de coisas, acontece uma fase que as pessoas começam a imaginar o meio ambiente como de recursos infinitos, inesgotáveis. Então, vamos explorar, né? Nós vemos exemplo disso até mesmo no próprio ciclo econômico do estado de Rondônia, em que as pessoas, lá pela década de 70, 80, principalmente 80, uma mineração, né, o extrativismo, a busca pelo ouro veio e as pessoas imaginavam que aquilo ali não ia ter fim, né, jamais. Hoje, até hoje, nós estamos sentindo com esses impactos dessa mineração, dessa extração do ouro, né? Mercúrio nos rios, né, contaminação nos rios, nos aquíferos, enfim. Então, voltando aqui, pessoal, essa terceira fase ela é caracterizada por um desejo do homem de sobressair-se, de conquistar espaços, né? A fase de agressão e conquista, que o homem não tem mais respeito nenhum ao meio ambiente, ele só quer tirar, explorar. E tinha-se certo isso. Recursos naturais inesgotáveis, impactos que surgirem serão reparados. Essa era a visão. Num quarto estágio, nós temos a responsabilidade social. É um estágio que estamos caminhando nesse estágio, né? A transição muitas vezes é lenta de um estágio para o outro. Aqui nós temos o quê? Nós temos a questão da responsabilidade social. E nós vimos que as empresas que
enfim, as escolas, as sociedades estão se organizando para entender que, como a gente sempre coloca, né? Quando eu estou jogando lixo, eu não estou jogando o lixo para fora de onde? Se eu estou no planeta Terra. Então, para onde eu vou jogar? Eu estou colocando dentro do meu próprio planeta, né? Eu estou tirando de um local, colocando no outro, mas é o meu planeta. Então, eu começo a ter essa responsabilidade, eu começo a tomar, para mim, uma responsabilidade que não é só do governante, não é só do legislador, mas é da professora Isabel, é do professor Willis, é de cada um de nós. Então, essa responsabilidade social, a ética ambiental e a consciência coletiva. Então, aqui nós começamos a entrar numa outra esfera, uma esfera que nós sabemos que nós precisamos cuidar desse ambiente, porque os recursos naturais, eles são, sim, alguns deles os recursos naturais são finitos e os impactos ambientais muitas vezes são irreparáveis. Então nós precisamos garantir que as presentes e futuras gerações continuem gozando desses benefícios que hoje nós temos e já estão começando a sofrer, né, a falta, por exemplo, da água. Então vamos lá. Tanto falamos em impactos ambientais, no impacto ambiental. Antes de tratar aqui desse impacto ambiental em informática ou tecnologia da informação, vamos entender o que seria o impacto ambiental. O impacto ambiental nada mais é do que a transformação, seja ela química, física, biológica, nas características da natureza, nas características de determinado elemento da natureza. Nós demos até um exemplo, que década de 70 e 80, vamos falar de novo disso, né? Que explorava-se o ouro. Então, retirava-se o ouro dos rios, do Rio Madeira, por exemplo, e utilizava o mercúrio. Houve uma descaracterização natural das características dessa água, que era de potabilidade, que era o quê? A água incolor, inodora, insípida. Essa água começou a apresentar outros elementos, além daqueles que são característicos dela. Então, houve um impacto ambiental, certo? Quando nós falamos em impactos ambientais, nós também tratamos de alguns exemplos de impacto ambiental, né? Nós falamos do impacto ambiental da questão da água, do impacto dos lixões, né, dos aterros sanitários, que muitas vezes não são aterros sanitários. Professor Willis? É interessante sobre essa questão de impacto ambiental, que às vezes pensamos que a gestão do meio ambiente, ela elimina os impactos ambientais. É impossível eliminar os impactos ambientais. O que a gestão do meio ambiente tenta fazer é minimizar o efeito desses impactos. Um lixão, por mais que ele seja projetado, planejado corretamente, ele não elimina os impactos, ele apenas minimiza os efeitos. Ele vai ter uma camada de impermeabilização para que os resíduos líquidos não penetrem no subsolo, uma outra proteção para que os gases sejam uma boa parte retidos, só que na área de terra, onde aquele aterro sanitário foi projetado, ela nunca vai retornar às características naturais. Então houve um impacto ambiental. Quando uma mineradora explora uma jazida de ferro, ela vai lá e retira o minério. Fica aquele buraco no local, onde a mineradora, para minimizar os impactos, ela faz a gestão do meio ambiente, refloresta aquele local, mas aquele local nunca mais vai retornar às características naturais dele. Então, houve impacto ambiental. O que nós tentamos fazer com a gestão do meio ambiente é minimizar o efeito desses impactos. Ok, agora vamos entender um pouco qual relação que há entre impacto ambiental e tecnologia da informação. Vamos ver então que, aqui está falando que essa associação, a associação entre atividade econômica e meio ambiente, ela pode ser observada nas seguintes dimensões. Quando você está produzindo, existe o quê? Aumento da demanda dos bens e dos serviços ambientais, não é isso? Quando você vai utilizar, você vai desenvolver algum tipo de produto, você vai utilizar os recursos da natureza. Então, aí você já tem nessa dimensão aí um impacto muito grande, porque você vai tirar muitas vezes o solo, vai retirar pedras, né, as rochas, enfim. A geração de resíduos,
né? Nós trabalhamos na aula passada sobre isso. Uma geração muito grande de resíduos e ou processos poluentes. Por exemplo, indústria de produtos químicos, resíduos da construção civil. Ainda, produção de passivos ambientais que podem vir a comprometer o meio ambiente. Exemplo, barragens de resíduos químicos, tanques em postos de combustíveis. Então, o que nós entendemos aí? É que nas diversas etapas do processo de produção existe um impacto, né? Isso geral, né? Nós não estamos nem falando da questão da tecnologia da informação, isso geral. Então, há um impacto muito grande nas diversas etapas, na etapa de produção, né, na etapa de confecção, na etapa de produção e na etapa de descarte daquele material. Então, quando nós falamos em informática, quando nós falamos em tecnologia da informação, que tipos de impactos podem surgir? Vamos lá. A interface negativa da indústria da informática com o meio ambiente pode ser melhor observada a partir da decomposição do ciclo de vida de seus produtos. Aqui nós vemos a primeira etapa, a etapa de produção. Na etapa de produção industrial, a utilização intensa de matérias-primas, né? Nós trabalhamos que a utilização de água é muito grande para a confecção de um computador, por exemplo, de energia, de gases, plásticos e diversos metais pesados. Nós falamos muito sobre esses metais pesados, que têm um impacto muito grande. Nessa fase aqui, nós podemos dizer que a retirada, né, da matéria-prima, essa retirada da matéria-prima e o tratamento dela causa uma série de problemas, principalmente para o trabalhador, né, para aqueles que estão trabalhando na produção. Existem vários relatos, existem vários relatórios que mostram trabalhadores que trabalham na produção de computadores com câncer, aborto, né, de trabalhadores, enfim. E também ao meio ambiente. O material pesado, chumbo, por exemplo, ele tem uma capacidade de adentrar-se ao solo, de haver uma contaminação muito grande do solo e infiltração, né, nas diversas camadas. E isso tudo ocasiona uma série de problemas ao próprio ciclo da água. Então, nós vemos aqui que nessa etapa de produção já há um impacto muito grande. Na etapa de operação, né, ela é uma etapa que tem menores impactos, digamos assim, mas, enfim, o que explica essa ideia inicial, né, de que o setor da informática seria limpo. E até a gente coloca aqui entre aspas, por quê? Porque não é bem assim, né? Nós temos visto que ao longo do tempo que não é bem assim. Em geral, o que nós podemos associar a essa etapa de operação aqui, gente? Energia elétrica, não é? A demanda de energia elétrica. Por quê? Porque ela sendo obtida por combustíveis fósseis, ela contribui para o agravamento do efeito estufa e aí aquecimento global. Então é uma cadeia, né? Utiliza-se energia elétrica para confecção, para produção, para operacionalização. Ao utilizar essa energia vem de combustível fóssil, esse combustível fóssil essa extração, né, desse combustível vai afetar o efeito estufa, que afeta por sua vez o aquecimento global, aumenta o aquecimento global, então já tem um impacto sim. E essa etapa que nós consideramos a etapa que há um impacto muito mais intenso, né, que é a etapa do descarte. Nessa fase os impactos são mais intensos, uma vez que os produtos obsoletos são descartados sem maiores cuidados nos ecossistemas. Aí nós falamos também do lixo eletrônico, ou e-lixo, que é um problema crescente em todo o mundo, em razão da exerção da informática dos demais aparelhos eletroeletrônicos, né? Para esse problema, o que é que nós consideramos aqui? A utilização da lei, né? A lei começa então a ser um instrumento que vai transformar essa situação, né, de toneladas e toneladas de equipamentos eletrônicos que são jogados sem o mínimo tratamento. Então, utiliza-se da lei. Vamos lá, a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, 12.305, sancionada em 2010, ela prevê o desenvolvimento da chamada logística reversa para os equipamentos eletroeletrônicos, uma vez que sua composição contém metais pesados em volumes que podem gerar impactos aos ecossistemas. Bem, a lei ela determina essa logística reversa, ela determina que o consumidor final
ele deu problema no seu computador, por exemplo, já não serve mais, onde que eu devo entregá-lo? Devo entregá-lo naquela loja que eu comprei, não é isso? E ele, o dono da loja, o que ele vai fazer com aquele computador? Ele vai encaminhar aquele computador para os centros de distribuição, de triagem desse material. E aí, alguns desses materiais vão receber um tratamento adequado, até muitas vezes fora do nosso país, né? Que aqui nós não temos ainda toda essa estrutura de fazer o tratamento, de fazer essa transformação desses materiais. Então, isso que a lei prevê, né? Essa logística reversa é isso, levando de volta aquele que produziu, né? Então, isso é uma das formas, é uma das maneiras, né, que nós colocamos aqui. Outra maneira também, que nós falamos bastante, eu e o professor Willis, é da questão dos R's, né, dos vários R's que se fala. Repensar, né? Será interessante, por exemplo, eu mudar de equipamento eletrônico toda vez que acontece algum problema simples ou porque surgiu um novo no mercado? Né? A ideia também, dentre esses R's, de dar um novo destino, né? de entregar para uma outra pessoa que necessite, né? As cooperativas, por exemplo, nós falamos de cooperativas, existe inclusive cooperativa já que faz esse trabalho de reciclagem de materiais. Então, seria essa visão de repensar, de reciclar, de realocar esse material para pessoas que necessitam, enfim, mas de maneira alguma jogar nos lixões que nós temos por aí. Dar o devido cuidado àquele equipamento, porque nós sabemos que nele existem materiais pesados, materiais tóxicos, enfim. Professor? Interessante sobre o lixo eletrônico, que às vezes pensamos, é um computador é pouca coisa. Mas ocorre que não é descartado apenas o seu computador, não é descartado apenas o meu computador. São descartados muitos computadores de várias pessoas. E isso somam toneladas de lixo eletrônico, de placas, de circuitos, que juntos têm um potencial de causar danos ao meio ambiente enorme. Algum tempo atrás eu vi um documentário sobre o lixo eletrônico no Japão. Lá, pelo país ser pequeno, não tem muito local de descarte. E eles têm um problema enorme com isso. Mesmo no Japão, havendo indústrias com tecnologia suficiente para reciclar o lixo eletrônico, eles ainda têm muito problema com isso. Tanto que o Japão está tentando firmar uma parceria com a China para reciclar o lixo eletrônico na China. Tamanha a quantidade dos problemas que eles têm com esse lixo. E aqui no Brasil, o país é muito grande, só que nós não podemos descartar lixo eletrônico em qualquer local. Por quê? Aquele local vai se tornar impróprio para o uso durante muito tempo, ou seja, vamos perder uma parcela do nosso território devido a um descarte irregular. Então nós devemos ter sempre essa consciência de, na compra, preferir aqueles produtos mais duráveis, com melhor qualidade, que nós não vamos descartá-los logo, diminuindo a quantidade de produção de lixo. Quando formos descartarmos, se houver possibilidade, reutilizar as máquinas, possivelmente doando elas para alguma organização que possa utilizar elas em ações sociais. E se tudo isso for impossível, verificar os locais corretos de destino desse lixo para que ele possa ser reciclado e não descartá-los diretamente no meio ambiente. Ok. Já pode até se despedir, professor, que a gente já está terminando. Bom, essa é a nossa última teleaula com vocês. Nós queremos agradecer por toda a atenção, todo o tempo em que vocês tiveram conosco e desejamos a vocês um bom desenvolvimento profissional. Esperamos encontrar vocês aí nas empresas, nos seus futuros postos de trabalho, desenvolvendo que vocês o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui, e desejamos que tudo que nós passamos para vocês possa auxiliar no desenvolvimento pleno da profissão de vocês futuramente. Bem, pessoal, a gente
nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente também aprende muito com vocês, né? Eu confesso que algumas coisas aqui, algumas intervenções que vocês mandaram, foi aprendizado para mim, com certeza o professor Willis também, e eu só tenho a agradecer, né? Desejo para vocês uma excelente prova, desejo para vocês que vocês tenham uma inserção no mercado de trabalho de uma maneira muito boa, e quando eu falo inserção no mercado de trabalho, é que você seja um excelente profissional, né? Um profissional que utiliza, né, as suas capacidades, as suas ferramentas enquanto técnico em informática, mas também que você saiba utilizar essas ferramentas que nós propomos passar para vocês nessas aulas, que é a questão da educação ambiental, do gerenciamento dos resíduos, né, principalmente dos computadores, enfim. A questão da segurança e saúde no ambiente de trabalho, ergonomia, coisas que são muito importantes para o dia a dia. Um profissional hoje se destaca não é apenas por ele ser o conhecedor das técnicas da sua área, mas o profissional que se destaca por ser um conhecedor dos seus direitos, né? Por ser um conhecedor de um diferencial. Eu sempre costumo falar isso. Você tem que fazer a diferença, tem que ter um quê a mais. E é isso que nós desejamos para vocês. Nós sabemos que não é fácil, né? Estudo demais, enfim, mas nós sabemos que vocês vão conseguir. E boa prova, né? Sucesso nos estudos. Muito obrigada pelo tempo que vocês passaram aqui nos ouvindo. E um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.